Ele é padre e há 45 anos, um dos autores católicos mais lidos e cantados no Brasil e no mundo. Mineiro, natural da cidade de Machado, neste ano completou 70 anos de vida. Nestes tempos em que os holofotes parecem querer ofuscar o verdadeiro sentido de falar de Deus através dos meios de comunicação, ele consegue exercer sua missão sacerdotal sem abandonar a essência. Quem já ouviu canções como Certo Galileu, Oração pela Família e tantas outras, sabe de quem estou falando. Seu nome é José Fernandes de Oliveira, mas todos o conhecem como Padre Zezinho, o nosso entrevistado do programa Retratos de hoje. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Padre Zezinho, é um prazer tê-lo conosco na TV Horizonte e no programa Retratos. Seja muito bem-vindo. A recíproca é verdadeira. É um prazer estar na TV Horizonte, é um prazer estar de volta à Diocese de Belo Horizonte. Padre Zezinho, e falando em estar de volta, né, o senhor é mineiro, nascido na cidade de Machado, sul de Minas. O senhor viveu por pouco tempo em Minas, né? Eu fui com 2 anos de idade para Vale do Paraíba, Taubaté, mas fui criado numa comunidade de mineiros que moravam em Taubaté. Então, a minha formação é mineira. Fora de Minas, mas mineira. Migrantes que moravam num bairro de machadenses. Isso me ajudou bastante, porque adquiri por um tempo uma cultura mineira e logo depois assimilei a cultura paulistana e foi bom para mim. E, Padre Zezinho, o interior de Minas, né, é sempre muito marcado pela religiosidade. O senhor já nasceu numa família, no seio católico? É disso que eu falava, né? Eu tive pai paralítico, muito religioso, mãe que depois ficou paralítica também, muito religiosa. Então eu cresci numa casa de ascese. Se Deus quiser, Deus quis, nós vamos dar um jeito nisso. Os problemas não eram maiores do que nós. E eu dizia, até pus isso numa canção, eu tive problemas na vida, mas não tive vida infeliz. E descobri muito cedo com meu pai e com a minha mãe essa diferença. Ter problema na vida não é ter vida infeliz. Nós somos felizes apesar dos problemas. Eles não afetaram o nosso modo de viver. Eu acho que isso é um pouco mineiro também. Certamente, né? Dizem muito aqui também, né, que se tem um problema grande é porque não sabe o tamanho que é nosso Deus. É, lá vai indo como Deus quer. Exato. Bem mineiro. E quais são as recordações mais tenras que o senhor tem da infância? Eu cresci num ambiente de operários, isso me marcou muito, solidariedade. No bairro onde eu cresci, a criança ia de uma casa, entrava na outra, todo mundo era pai de todo mundo. Era meio aldeia de índio e era muito bom o ambiente. Depois fui coroinha e também era muito bem acolhido no seminário, onde os meninos também se dava um espaço para eles, depois da missa. Qual a idade o senhor foi para o seminário? Eu fui com 11. 11 anos. Mas esse período em que eu estava de coroinha, também já era um ambiente religioso. Eu assistia a 2 missas todo dia de manhãzinho. Então eu cresci com missa. Um evangélico me disse que eu fui papa hóstia desde criança. E eu respondi para ele dizendo, graças a Deus que desde criança eu fui alimentado com hóstia. Aí ele mudou de opinião e parou da brincadeira, né? E o senhor é levado a essa vida religiosa desde cedo, né, como coroinha, pelas mãos dos pais ou já tinha uma vontade própria de estar mais perto da Eucaristia? Na verdade, a impressão que me causou foi a solidariedade dos padres. Havia 2 ou 3 padres que nos visitavam regularmente porque meu pai era paralítico. Traziam alimento, traziam remédio e cuidavam. E eu via que eles faziam com
os pobres da vizinhança. Então, esse senso de solidariedade que os leonianos tinham, e ainda tem até hoje, eu achei bonito. E eu dizia para mim de criança, um dia eu vou ser pároco, naquele tempo a palavra não era pároco, né, vigário, que nem o Padre Teodoro. E me impressionava, eu queria trabalhar para cuidar de criança pobre, como eles faziam. Isso me marcou profundamente. O senhor teve um espelho. Né? Foi, sem dúvida. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor teve uma infância pobre, né? A família do senhor é constituída, o senhor tinha irmãos? Eu era o mais novo de 7 irmãos, dos quais um tinha morrido pequenino ainda, então sobrávamos 6. E a coisa era tudo repartida, porque o dinheiro não dava para o fim do mês. Com a doença do meu pai, com o aluguel da casa e com o desemprego, não dava. Mas tudo era bem divididinho e tinha ajuda dos vizinhos. Solidariedade. Isso eu aprendi desde cedo e é o que eu vivo pregando hoje, né? Seria a minha pergunta, qual a lição ou qual o ensinamento que o senhor tirou dessa época? Sem o outro, você não cresce. Isso o senhor carrega até hoje? A alteridade. Um dos meus próximos livros vai chamar-se Lições de Alteridade, o subtítulo. E o título é Um entre Bilhões. Tem que achar meu lugar, porque depois de mim todo mundo é outro. Padre Zezinho, o senhor, o nome, como é chamado Padre Zezinho, o senhor já era Zezinho já desde a infância? Não, eu na infância era o Zé. Depois fiquei o Zé. Depois eu fiquei o Padre José Fernandes de Oliveira, soleníssimo. Aí umas crianças de uma escola Pestalozzi, em São Paulo, e eu ia de guarda-pó branco e depois ia brincar com elas na areia, porque eu frequentava todas as escolas e era o padre dos estudantes. Mas eu tinha um carinho muito próprio por essa escola Pestalozzi, crianças com limites, né? E rolava na areia com eles, brincava. Aí as crianças começaram a me chamar de Padre Zezinho, Padre Zezinho. Eu gostei do nome dos professores, diziam Padre Zezinho. E um dia a televisão, a Bandeirantes, veio me procurar para a missa que eu celebrava e me chamaram no ar de Padre Zezinho e ficou. Eu não combati não, foi bom. Depois, o primeiro disco eu já pus Padre Zezinho. Com a marca registrada. Marca registrada. E como é que o senhor entrou nesse universo da música? Eu acho que foi por acidente. Eu tocava violão nos Estados Unidos, onde eu fui estudar, terminar a teologia, e tocava também o teclado. E um dia eu inventei de fazer uma música, um Pai Nosso, ao violão e ao teclado. Hoje o mundo inteiro canta essa canção, foi traduzida em vários lugares. Mal podia eu imaginar que a música duraria tanto. Aqui no Brasil, todo mundo canta. Eu compus a primeira música minha em inglês. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Traduzi depois para o Brasil. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Foi por acaso, eu fiz para o nosso grupo, a escola onde eu lecionava. O senhor tem inclusive uma frase que diz, abre aspas, sou um acidente que deu certo. É isso. Na verdade, a única coisa que eu não penso é ser padre cantor. Não. Sou padre que canto. É o resumo disso? Eu não tinha intenção de compor música não, de ser cantor. Foi lá para a minha comunidade. Quando cheguei aqui, era tempo do Iê, 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 e os jovens todos enfronhados no Iê, Iê, Iê. Aí eu sentava na escadaria da igreja de São Judas, do velho templo, porque estavam construindo o novo, e eu tocava. E eu tinha um ritmo diferente. Compunha um shalom, com batida diferente, que eu tinha trazido do blue e do negro norte-americano. E eles gostavam. E eu compunha músicas com a batida diferente. Pegou. Todo mundo cantava, e aí veio gente aprender, começaram a cantar nas paróquias vizinhas. Isso né? Na década de 60? 1967, por aí. Shalom, 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 shalom. E a batida era diferente. Aí pronto, foi pegando, apareceram as paulinas e disseram, por que você não grava? Eu falei, vamos lá. E foi um acidente que deu certo. Mas eu nunca pensei. O senhor disse que trouxe esses ritmos, essas batidas diferentes inseridas na igreja. O senhor teve algum preconceito nesse momento? Não. Eu acho que é engraçado. Agradou tanto aos jovens e às comunidades, e para os padres era interessante, porque estava vindo o Iê, Iê, Iê na época,
E era um gênero novo que eles gostavam. As letras eram catequéticas. Da parte da maioria dos padres não houve preconceito, nem das famílias. O bispo me deu apoio na época, né? Era Dom Paulo Arnes. Sim. Todo o apoio. Não houve problema, não. Veio mais tarde. Aí sim, aí houve uma radicalização de esquerda ou direita. Queriam que eu fosse para um lado para o outro e eu tinha minha formação sociológica. Padeon, o nosso fundador, era sociólogo e advogado. E eu segui o nosso modo. Então o pessoal dizia que eu estava em cima do muro. E eu dizia para eles, bom, precisa ter muito equilíbrio para andar em cima do muro, sem pender para um lado para outro. Sem dúvida. Quem sabe eu sou um equilibrista dos bons. Aí quando me chamava de quadrado, eu dizia, é o que tem a raiz perfeita. Então, eu sempre fui muito livre para falar, vem que tem. Eu sempre tenho respostas para alguma coisa, mas é fruto do meu jeito de ser. O senhor sempre sabe lidar muito bem com as palavras, né? Sei, é um dom que De onde Deus que deu. vem isso também? Eu sou mineiro, contador de causo, né? Meu pai era contador de causo, mesmo paralítico, ele era muito bom para contar histórias. Meus tios, minha mãe era conversadeira que só ela. Então eu cresci num ambiente onde as palavras vinham fáceis e as histórias uma seguia a outra. E quem é contador de causa, quem conhece mineiro sabe, né? Com certeza. Aquele mineiro contador de causa, que um caso segue o outro, eu sou isso. E o Padre Léo, que também é de Minas e era de Itajubá, ele também era um contador de causa, né? Nós éramos muito amigos, porque eu sou de Machado de Pedra e nós dois viramos padre contador de causa, né? E era interessante, porque a gente colocou isso na pastoral. É a contribuição do mineiro, né? Esse dom de contar Eu falei os que é a casos. cultura mineira, né? Sem dúvida, Padre Zezinho. Nós vamos encerrar nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouco. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.